Agora vamos orar e vamos pedir ao Senhor que venha através da palavra falar conosco. Vamos aqui nós nos colocar de pé, convido a pastora para vir aqui à frente. Vamos estar orando e pedindo ao Senhor que venha usá-la para falar aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha estar usando a pastora para falar aos nossos ouvidos. Nós não sabemos em que situação a pessoa que vai ouvir este vídeo, que vai ouvir essa mensagem, nós não sabemos como ela está, mas Tu, Senhor, Tu é poderoso, Tu conhece cada coração, Tu sabe, Tu já tem preparado cada um que vai ouvir, e Tu já tem preparado o que o Senhor quer que ela ouça. Por isso, Pai, somente usa a pastora para ser um canal, onde o que o Senhor quer falar vai passar e vai alcançar os ouvidos de quem precisa nessa noite de uma palavra vinda dos céus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, a pastora Cristiane. Amém. Graça e paz. Eu acho que eu vou pedir a Helen para cantar mais um hino, para nós cantarmos juntos e dar tempo os irmãos que vão nos acompanhar depois em casa pegarem as suas Bíblias, pegarem um pedacinho de pão, um copinho com suco ou com água para poder participar também da ceia conosco. Vamos adorar então? A palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior do que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado.
Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, capítulo bem conhecido. Esse capítulo faz referência a Mateus, capítulo 4, e provavelmente a gente vai estar falando um pouquinho dele também. Isaías, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1, que diz: Para os que andavam aflitos não haverá mais escuridão. No passado ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Até aqui. Depois eu quero completar com o versículo 6, que todos conhecem. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Há dias que são muito tristes. Hoje eu olhei assim do lado de fora da janela, que a gente está dentro de casa, a gente está preso. Aqui hoje na igreja só estamos eu, o pastor, e a irmã Ellen, que está nos auxiliando aqui na adoração. Temos vivido dias assim bem enubrecidos, bem turvos, e hoje o dia me pareceu muito triste pelo clima, né? O clima muito triste, as pessoas dentro de casa. E eu lembrei dessa palavra aqui de Isaías, que na verdade começa lá no capítulo 8, quando o profeta vê a miséria que se aproxima, a aflição na terra de Israel, que vai se dar um pouquinho depois, no ano de 722, com o cativeiro assírio, quando Tiglat-Pileser vai levar os da tribo do norte, né, de Israel, em cativeiro. Isaías está profetizando, assim como Oséias, assim como os outros profetas profetizaram, a respeito de uma grande catástrofe que iria acontecer sobre a terra de Israel, principalmente sobre o reino norte, logo depois sobre o reino sul. Oséias chega a colocar o nome nos filhos dele, que representavam a aflição que se daria sobre a terra. Se você pegar lá o livro do profeta Oséias, que se casou com aquela prostituta chamada Gomer, você vai ver que o primeiro filho dele tem o nome de Jezreel, que significa Deus espalha. Depois ele vai ter uma filha, e o nome dessa filha vai ser Loruama, que significa não é amada. E a terceira filha vai ser Lo-Ami, significa não é meu povo. Então, só pelo significado do nome dos filhos de Oséias, a gente já começa a entender que tipo de situação estava prestes a acontecer com o reino norte, com Israel. E aí no capítulo 8, a gente vê que havia um motivo. Nós não vamos entrar no detalhe aqui do capítulo, depois você lê com calma em casa. Mas havia uma razão porque Deus estava emitindo um juízo àquele povo com respeito ao seu procedimento. Deus estava dizendo àquele povo que não guardava aliança com Deus, que havia se desviado. Diz o texto do capítulo 8 que eles tinham até se esquecido de Siloé. Siloé era um memorial, era um tanque que
águas que faziam referências à água que foi tirada da rocha lá no deserto, e eles comemoravam trazendo a água de Siloé ali para dentro de Jerusalém, para dentro dos campos, mostrando para toda aquela terra que Deus tinha dado água para eles meio ao deserto. Mas o capítulo 8 vai dizer que eles se esqueceram do poço de Siloé, que significa enviado. Esse poço a gente sabe que é uma referência ao próprio Cristo. E por causa disso, Deus iria espalhar Jezreel, seria espalhado. O povo ficaria despatriado. A terra do norte seria depois conhecida como uma mistura de gente, que depois a gente vai ver na época de Cristo os samaritanos, que vem lá do alto do norte da Galileia. E aí, aqui dessa Galileia, lugar aonde eles foram espalhados, aonde não tinha pessoas que tinham pacto com Deus, é daqui desse local que Isaías está agora profetizando um pouquinho antes de tudo acontecer, que Deus iria espalhá-los. E aí o nome do filho do profeta, Deus ordena também no capítulo 8. Ele diz assim: coloca o nome do seu filho de Maher-Salal-Hasbaz, que significa aquele que vai ser pego de surpresa, não vai ter tempo de nada, vai ser rápido, até os despojos serão esquecidos. Então, Maher-Salal-Hasbaz significa rápido, com pressa, até os despojos. E aí nós entendemos, quando chegamos no capítulo 9, Isaías está dizendo que o povo de Zebulon e de Naftali vão ser espalhados. O reino norte vai ficar perdido, nunca mais vai ser uma nação. A única nação que vai ficar até o final será o reino sul, Judá, junto com meia tribo de Benjamim. Isaías está dizendo aqui que esse povo vai se perder, eles vão ficar em aflição, em miséria, vão ficar em trevas. Mas quando a gente começa o capítulo 9, o Isaías começa dizendo assim: olha, vocês que estavam desgarrados, vocês que estavam espalhados, vocês que foram condenados. Você vê que o negócio nem tinha acontecido ainda. Isaías já está dizendo o que vai acontecer e o que vai acontecer depois. Ele vai dizer assim: para vocês que andavam em trevas, a luz surgirá. E aí a luz que Isaías está dizendo não significa apenas uma iluminação de raciocínio, de conhecimento. Essa luz significa que da sombra da morte, da opressão, da miséria, iria surgir uma luz, iria brilhar a luz da salvação, do resgate. E essa luz iria dissipar todas as trevas, toda a cadeia, todo tipo de prisão, tudo aquilo que significava estar acorrentado para esse povo aqui, agora seria retirado. E aí depois no versículo 3, Isaías vai dizer assim: tu multiplicaste o teu povo. O que Isaías queria dizer? Isaías queria dizer que Zebulon e Naftali seriam espalhados sim. Deus iria multiplicar sim, Deus iria colocar aquela tribo do norte espalhada em todo o mundo, e até hoje a tribo do norte é espalhada. Lá no tempo de Jesus, esses espalhados seriam os samaritanos. Mas olha que interessante, lá em Mateus, no capítulo 4, eu quero ler com vocês também Mateus capítulo 4, porque faz uma referência direta a esse texto. Fala exatamente da profecia de Isaías, quando diz a partir do versículo 12: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galileia. Aonde é a Galileia? Acabei de dizer, na parte norte de Jerusalém, na parte norte de Israel, esses que foram espalhados. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Agora nós acabamos de ler
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que andavam na região e na sombra da morte, raiou-lhes a luz. E então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, olha que interessante. Isaías está lá quase 800 anos antes de Cristo, dizendo que o reino norte seria espalhado, que a tribo de Zebulon, de Naftali, ficaria espalhada sobre a terra, que eles sofreriam uma miséria, que eles passariam fome, que eles seriam levados cativos, iriam sofrer, mas que um dia iria brilhar uma luz, de repente iria aparecer uma salvação que traria uma alegria tamanha, que seria como aquele que está colhendo lá no campo, está pegando os despojos, está repartindo os despojos. Por que tudo isso? O versículo 4 vai dizer, lá de Isaías, vai dizer: porque tu quebraste o jugo. Ora, Isaías está dizendo, querido, que haveria um jugo sobre o reino norte, que haveria também um jugo sobre Judá, sobre todo Israel, mas um dia uma luz iria brilhar, e essa luz iria quebrar a opressão, iria tirar a tirania do império opressor. Jesus vem depois, lá em Mateus, cumprindo essa palavra, quebrando a vara que regia a humanidade, chamada pecado. Nós estamos querendo dizer para você que esses espalhados, esses que foram dizimados pela terra, esses que ficaram despatriados, somos nós. Nós estávamos andando errantes pela terra, nós estávamos perdidos sobre a terra, não tínhamos uma pátria. Mas um dia uma luz brilhou, que quebrou todo o jugo que nos acorrentava. Um dia uma luz raiou, que fez com que as portas das prisões fossem abertas para as nossas almas, e nós pudemos sair. Diz o texto que a vara do opressor, que feria os ombros, foi quebrada. A servidão foi retirada, o cetro do opressor, o domínio, a autoridade que nos regia do pecado foi desfeita. Mas como, pastor, que isso foi desfeito? E aí o profeta Isaías vai explicar. Nós lemos agora aqui no capítulo 9, ele diz aqui no versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. É como se o profeta quisesse dizer: olha, vocês querem uma visão de como vai ser a libertação de vocês? E aí ele está falando para um tempo que se aproxima, que é um futuro próximo, e está falando também para um tempo que chegou a nós, aqui depois de Cristo. Ele está dizendo: olha, eu vou dizer um exemplo para vocês lembrarem. Qual é o exemplo? Como na derrota dos midianitas. Você lembra da história de Gideão? Você lembra da história que está lá em Juízes capítulo 7? Quando o Senhor chama Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar, porque fugia da opressão dos midianitas. E aí Isaías está dizendo: lembra da impossibilidade de Gideão mediante todo o exército que se formava ali dos midianitas? Lembra como não tinha qualquer capacidade, qualquer força humana que fosse capaz de livrar aquele povo? Lembra da intervenção que teve que vir diretamente do alto? Pois é, assim será quando vier a luz que há de vir sobre vós. Essa luz virá não por vocês, pela sua própria mão, pela sua própria força. Lembra da derrota dos midianitas? Lembra como tinha 150 mil homens de guerra? Gideão, juntando todos, tinha 32 mil homens desarmados.
Mas lembra que Deus ainda achou que era muita gente e os fez passar por um rio, um riacho chamado Harod, se não me engano, que significa riacho do medo. Lembra como Deus levou Gideão lá e disse que os medrosos voltem? E 22.000 voltaram para casa. Mas Deus ainda achou que 10.000 era muito para libertar Israel. E levou todos para aquele riacho e fez com que cada um bebesse água. E ao terminarem de beber, Deus separou 300 que lamberam a água na sua mão e disse: Gideão, com esses 300, o Senhor, farei a libertação de vocês. Isaías está fazendo referência a esse texto aqui. Isaías está fazendo com que o povo se lembre do contexto em que estava a vida na época de Gideão. Como Gideão não acreditou no livramento, Gideão temeu e ficou escondido entre a floresta de Zebulon e de Naftali. Ele ficou ali observando. E aí Deus falou para ele: vai lá no vale e escuta o que os inimigos estão falando. E aí Gideão foi escondidinho lá ouvir. E o que ele ouviu? Um dos midianitas contando um sonho para o outro. Ele dizia: eu sonhei essa noite. Eu sonhei que um pão vinha voando no meio do arraial dos midianitas. Eu chamo esse pão de pão voador. E esse pão dava de encontro à tenda do nosso líder e jogava ela de perna para o ar. E aí o outro respondeu: isso não é outra coisa senão a mão de Deus que está sobre Gideão. Nós vamos perecer. E aí Gideão se encheu de coragem. Pegou aqueles 300 homens, separou em 3 filas de 100. Colocou uma trombeta numa mão, na outra mão um cântaro com uma tocha acesa. E disse: vamos nos repartir aqui de cima desse vale. E a hora que eu der o sinal para vocês e gritar pelo Senhor e por Gideão, vocês vão tocar a trombeta e vão quebrar esse cântaro que está com a tocha. E assim eles foram, queridos. 3 turmas de 100 tocaram aquela trombeta, quebraram o cântaro, a tocha apareceu e eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Diz o texto lá de Juízes 7 que Deus colocou um contra o outro. Esses 300 homens nem tiveram que lutar, o próprio Deus lutou por eles. É essa referência aqui que Isaías está dizendo. E ele está dizendo assim: assim como o Senhor tomou a espada de um contra o outro, assim como o Senhor pegou o inimigo deles e colocou eles nus. Porque se você pegar ali o texto de Gideão, você vai ver que eles queimaram as roupas dos soldados. Aqueles que escaparam sem sandálias, sem roupa, nu. E aí, quando eu me lembro de Colossenses capítulo 2, no versículo 13, que fala exatamente o que Jesus fez na figura de Gideão, dizendo, Paulo vai dizer: havendo riscado o inserido de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despido, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Aleluia. Aquilo que aconteceu com Gideão era só uma figura, era só uma pequena imagem da figura real do que Cristo estaria fazendo conosco. O Senhor pegou-nos separados e espalhados. O Senhor nos ajuntou para Ele. Os inimigos se levantaram, o pecado se levantou, a afronta da vergonha, da rebelião contra Deus veio contra nós. Mas aí, diz aqui o texto, que o Senhor pegou o escrito de dívida que havia a nosso respeito e cravou lá na cruz do Calvário.
e arrancou as roupas das potestades e dos principados e os expôs, colocou a vergonha deles para que todos vissem. É isso que Isaías está dizendo. A luz brilhará. Hoje nós estamos numa posição privilegiada da de Isaías, porque Isaías via para o futuro. Nós podemos olhar a história, nós podemos contemplar o fato: Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, pregou, operou milagres, foi morto, deu a sua vida, expôs-se na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, aleluia. Ao terceiro dia, a pedra lá do túmulo que Ele estava foi retirada. E Ele ergueu-se da morte vitorioso. É essa luz que brilhou para nós, a luz que tira a ignorância dos nossos olhos, a luz que remove toda a escuridão do erro e do pecado, a luz que tira o medo que está inserido em nós por causa da rebelião, a luz que faz com que a desesperança desapareça e que brote em nós esperança por um futuro glorioso. É essa luz que amanheceu. Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui, querido. É por isso, porque Cristo, Ele ao ressuscitar, Ele disse assim: olha, vocês podem ficar tranquilos. Assim como vocês estão me vendo subir ao céu, um dia eu voltarei. Um dia eu irei buscar a minha igreja. Um dia eu virei para pegar vocês e levar para habitar comigo eternamente. E nós não estamos aqui por outro motivo, a não ser esse: anunciar a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, mas também para anunciar que Ele um dia há de voltar, que Ele um dia voltará para cumprir a sua promessa. Ele não nos deixará aqui, Ele nos levará para Ele. A pregação de Jesus, segundo Mateus, foi: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero encerrar essa palavra que já se prolongou, dizendo, querido, que hoje é dia de vida, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de restauração para todas as coisas, mas hoje também é dia de arrependimento. É por isso que nós estamos aqui com uma mesa que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Hoje é dia de você restaurar a tua aliança com o teu Deus. Hoje é dia de você dizer: Senhor, nasça de novo dentro de mim. Restaura, Deus, a aliança que eu tinha contigo. Ah, querida, Jesus ressuscitou e Ele voltará. Eu quero deixar você com mais um louvor e depois nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Receba, Deus, as ações de graças que temos para Ti nessa noite. Ó Deus, nós não poderíamos, em nenhum dos nossos mais mirabolantes sonhos, imaginar um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora a vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte.
Eu não vou ler não, porque é um pouco longo e senão vai prolongar aqui o momento, mas queria que você lesse depois em casa no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e 28. Você vai ver toda a trajetória de Cristo no Calvário, a morte e a ressurreição. E eu quero dar uma palavrinha rápida a esse respeito, porque um pouco antes, Cristo, sentado à mesa, serviu os seus discípulos e ensinou-os que está o pão e o cálice, que simboliza o meu corpo e meu sangue, que será oferecido por vós, lá na cruz. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender isso. Nós participamos da morte de Cristo, participamos da ressurreição, mas eu creio que às vezes nós não vivemos como alcançados por um Deus que morreu e ressuscitou. Nós não temos dimensão ainda de que nós não somos imortais, mas não morremos mais, pois Cristo nos alcançou, pagou o preço, morreu e ressuscitou, morreu no nosso lugar. Ele pagou todo o preço por nós, com a sua preciosidade maior que existe para o ser humano, que é a vida. E ele 100% como homem, ele deu a sua vida por você, por mim, por todos nós que somos escolhidos pelo Pai. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Nós vamos agora participar desta mesa que Cristo, há 2020 anos atrás, deixou. E ela está viva no nosso meio até hoje, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então nesta noite é Cristo te servindo, que você venha entender o que é ser alcançado, o que é você viver na presença de um Deus que morreu e ressuscitou para que você possa ter vida eterna. Quando você aqui passar pelo caixão, que todos nós vamos passar até que Cristo não volte, isso não será o fim. Isso será o fim desse plano aqui na terra. Esse será o fim. Mas a nossa alma, o nosso espírito, esse sim, esse vive eternamente. E glória a Deus por isso, porque Jesus Cristo nos alcançou. Então que você possa de hoje para frente viver numa festa, ainda que com problemas, mas numa festa. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil, porque é só você entender o que Cristo fez por nós no Calvário. É só entender. E depois Ele ressuscitou e Ele vive eternamente, e você vai viver com Ele eternamente. Ele foi preparar lugar onde você vai viver eternamente. Convido você para abrir suas Bíblias, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Vamos fazer uma oração, vamos entregar o cálice e o pão, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por todos nós. O Senhor pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e aqui nós podemos estar de cabeça erguida, não por nós, mas pelo que o Senhor fez. O Senhor carregou a cruz, o Senhor sofreu e o Senhor morreu. Aí uma grande festa no inferno aconteceu, porque para eles, para Satanás e seus demônios lá, a festa estava ganha. Mas ele não podia imaginar que o Senhor tem o poder sobre a morte, e o Senhor ressuscitou. E glória a Deus, por isso nós estamos aqui e vamos viver eternamente, porque o Senhor pagou o preço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que vamos participar desse cálice, desse pão. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa
está sempre nos mostrando a que caminho tomar, porque o Senhor sempre faz isso conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos ler? Você que está em casa, que está com o seu pão, está com o seu suco já reservado, que você possa, se a Bíblia estiver na mão, que você leia. Se não tiver, não tem problema, somente acompanhe. A partir do versículo 23, a segunda estrofe: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos todos do pão. Versículo 25. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, tomamos todos do cálice. Eu convido você agora a ficar com seus olhos fechados. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao nosso Deus. Eu não sei você, mas toda vez que eu participo da Santa Ceia do Senhor, depois que eu participo, há uma mudança na minha vida. Não porque o pão ou porque o suco tem poder, não, é o simbolismo. E eu participo como se Cristo estivesse me servindo, porque na verdade é isso que está acontecendo. Cristo está te servindo nesta noite. Ele quer cuidar de você. Então feche seus olhos, diga a Ele que você o ama, que você se sente muito grato, porque Ele te alcançou. Nós não temos poder. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor pagou o alto preço por nós. O Senhor teve o seu plano. O Senhor cumpriu. O Senhor sofreu, foi humilhado. O Senhor se entregou. Oh Deus, quantas situações difíceis o Senhor passou por todos nós, para nós hoje podermos estar aqui. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha tocar no coração dos que vão agora ouvir, que eles venham ser gratos através do Senhor que vai estar tocando no coração. Que o Senhor venha colocar gratidão em nosso coração. Que nós, Espírito Santo, através de Ti, venhamos entender e ter dimensão do que foi o Calvário. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós só temos a Te louvar, Te engrandecer, Te agradecer a cada momento de nossas vidas. Ao nosso abrir dos olhos pela manhã e fechar durante a noite, nós só temos a Te louvar, porque grandes coisas, desde a eternidade, desde o início, desde o Calvário, desde hoje, o Senhor tem feito por nós. E amanhã não será diferente, Pai. Por isso, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito pelo Teu povo, escolhido pelo Pai e guardado, oh Pai, alcançado por Ti. Oh Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora estar adorando ao Senhor com mais um louvor e logo em seguida vamos estar encerrando em nome de Jesus. Amém. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles
cruz e júbilo, pois tu és o Deus.